Nós estamos tratando sobre a doutrina da providência. É dentro do tema geral teologia propriamente dita, ou teontologia, como se chama no seminário. E, particularmente, o tema é relacionado com as obras de Deus. As obras de Deus, estudadas nesse contexto da teologia, neste ramo da teologia, são a criação e a providência. A redenção fica mais adiante ali, no contexto do estudo de Jesus, da cristologia, né? Então, nós estamos tratando da providência. Eu acho que vocês já perceberam que o tema não é só bom, e necessário. É prático, é muito prático a gente sabe, lidar com a doutrina da providência, lidar com o que está acontecendo em volta, com o que Deus está fazendo, com os planos de Deus, com as circunstâncias da vida, uma série de coisas que são absolutamente práticas. E eu me recordo de já ter conversado com os meus irmãos sobre um conceito e me recordo também de ter feito uma classificação para que vocês entendam a abrangência da providência. Em relação ao uso ou não de meios, de instrumentos, a providência pode ser imediata ou mediata. Estão lembrados disso? Imediata é aquela providência feita diretamente por Deus sem uso de causas secundárias, sem uso de meios, de instrumentos. Quando, por exemplo, Deus sustentou Israel com maná. Ou quando sustentou Moisés no Monte Sinai. A providência pode ser também mediata, quando Deus faz uso de meios, de instrumentos, de causas secundárias. A comida que chegou na nossa mesa hoje veio porque teve todo um desdobramento causal, até que o seu prato estava prontinho lá para você comer numa certa hora. Antes disso, desde a chuva que caiu do céu, e a partir daí todo o processo para que você tivesse o seu pratinho pronto na mesa, são causas secundárias, porque em última instância, a causa última de todas as coisas é Deus. E isso se chama providência do tipo mediata. Está claro isso? Sim ou não? Conversamos também sobre uma outra classificação da providência quanto à existência, quanto à presença ou não de atos incomuns de Deus, de atos sobrenaturais, de atos que rompem as leis da natureza, que rompem as coisas comuns. E, nesse sentido, a providência pode ser extraordinária. Extraordinária é quando Deus realiza alguma coisa de maneira sobrenatural, rompendo as leis da natureza, as causas naturais. E, por outro lado, a providência pode ser ordinária, quando Deus realiza coisas por meio das causas ordinárias, de maneira corriqueira. Agora, eu me lembro de ter dito aos meus irmãos que a providência mediata, ela pode ser extraordinária ou pode ser ordinária. Providência mediata qual é mesmo? É aquela que Deus usa meios, instrumentos, certo? Ela pode ser ordinária? Pode. É aquilo que acontece conosco. Foi por isso que nós nos alimentamos hoje, né? Certo? Mas ela também pode ser extraordinária. Deus pode usar causas, meios, instrumentos e ainda assim isso ser um milagre.
um fato miraculoso, alguma coisa sobrenatural. Imaginemos como Deus sustentou Elias por meio de corvos. Veja que os corvos acontecem aí na providência de Deus como causas secundárias, como instrumentos, como meios, mas convenhamos, não é natural, não é comum, não é esperado que corvos andem nos servindo. Nenhum de nós aqui foi em algum dia servido por corvos, foi? Não foi. Então, olha o que nós temos. Providência de um lado, imediata. E de outro, extraordinária e ordinária. A providência ordinária é sempre por meio de causas. A extraordinária, nem sempre. Como citei o caso aqui dos corvos como instrumentos causais, como meios instrumentais, é melhor, no sustento de Elias. Muito bem. Tendo dito isso, tendo dito que existe uma providência que é mediata, aquela que Deus executa por intermédio de causas secundárias. Então, nós estudamos na quinta-feira passada os instrumentos usados por Deus. Nós falamos que Deus usa seres angelicais e afirmamos que Deus usa os seres angelicais bons e maus. Deus usa anjos e demônios na execução da sua providência. Mostramos isto. Demonstramos na Escritura que Deus usa seres humanos, dentre os seres humanos, crentes e descrentes, bons e maus, justos e injustos. Dentro ainda dessa perspectiva de encontrar uns instrumentos da providência, também percebemos na Escritura que Deus usa autoridades civis, mas também usa pessoas comuns do povo, pessoas como nós. Amém por isso, né? E também, avançando, descobrimos que Deus usa nações e reis ímpios. Nações e reis ímpios também são instrumentos, meios instrumentais por meio dos quais Deus executa a sua providência. E, por fim, também destacamos o fato de que Deus usa seres irracionais, o peixe, os corvos, o verme que andou perturbando Jonas, o profeta. Deus usa fenômenos da natureza, a tempestade, o vento. Deus usa também instrumentos, como instrumentos providenciais, revelações especiais, como sonhos, do tipo que foi dado a José, ou a José no Egito e a José na Judéia, né? 2 Josés que receberam sonhos. Então, deu para você perceber o que foi tratado na quinta-feira. Hoje, eu quero conversar com os meus irmãos sobre os objetos da providência. Objetos da providência. Esse é o nosso tema. E agora eu me lembrei qual era a segunda consideração que eu ia fazer. Vocês estão lembrados aí que eu disse que tinha 2 coisas para dizer? Uma eu já disse, a outra... A outra tem a ver com esse cântico que nós cantamos, Culto à Trindade. São 3 estrofes, Deus está no templo, Cristo está no templo, e o Espírito Santo também, não é? Vem e ocupa o templo, preceptor divino. Provavelmente uma alusão aqui ao Espírito Santo, né? Por isso, o culto à Trindade. Preste atenção. Esse hino só faz sentido se nós soubermos qual é o templo. Qual é o templo? Nós somos o templo. Nós somos o templo.
Então, nós não fazemos um templo para Deus. Fizemos aqui umas paredes de tijolos, botamos umas telhas e tal, e pronto, fizemos uma casa para Deus morar. Deus não mora em casa feita por mãos humanas. Então, muito cuidado com isso. Qual é a importância prática disso? Isso tem uma importância prática? Tem. Às vezes o pastor está dizendo assim, né? Domingo passado, eu me recordo de ter conversado com vocês em Atos capítulo 5, a partir do versículo 12, e eu coloquei a necessidade da separação entre a igreja e a sociedade em volta. Quer dizer, estas sociedades precisam estar muito bem delineadas, não é? Vocês se recordam que eu tratei desse fato aqui, quem estava domingo? Tem que estar muito bem delineada. E eu mostrei para vocês que quem está do lado de fora da igreja admira a igreja, foi isso que foi colocado por Lucas, admira a igreja, mas não ousava se achegar. Estão lembrados? Isso significa o quê? Que nós vamos impedir pessoas de entrar no salão de culto. Olha como se torna problemático se nós entendermos que igreja é o lugar de culto, é o lugar onde a igreja se reúne. Então, preste atenção, gente. Estas paredes não são sagradas, esses ar-condicionados tampouco, os bancos em que os irmãos estão sentados não são sagrados. Aqui não tem mobiliário sagrado, como aquela mobília que compunha o santuário de Moisés ou o templo de Salomão. Quero saber se vocês estão me entendendo. Esses móveis todos têm uma função instrumental de dar-nos um certo conforto, a fim de que isto favoreça o ajuntamento e juntos sirvamos a Deus. Então isso precisa ser colocado bem direitinho, né? Então, pastor, eu posso chamar pessoas para a igreja? Se isto significa, assim, entrar no salão de culto, portas abertas, certo? Então, vamos chamar pessoas para ouvir a palavra de Deus e elas serão, todas elas, quem quer que seja, serão muito bem recebidas. Mas isso não significa entrar na comunhão da igreja. Isso significa apenas entrar no salão, aberto ao público, onde a igreja costuma se reunir. Na igreja primitiva, nós não tínhamos esta facilidade de templos. Os templos só começaram a ser construídos, isso foi dito aqui, se eu não me engano, na última escola dominical pela irmã Fátima, na sala das mulheres. Os templos só começaram a ser construídos lá pelo final do século III, perto do ano 300. Os cristãos, a igreja, ou as igrejas locais, se reuniam nas casas, onde podiam. Normalmente, uma pessoa mais abastada, com uma casa maior, cedia um espaço, uma área ampla para que os irmãos se reunissem no seu culto a Deus. Normalmente era assim. Com o passar do tempo, quem tinha duas casas ou muitas casas acabava cedendo uma para o uso exclusivo da igreja. E foi assim que os templos nasceram. Eles só começaram a ser construídos como templo só depois de Constantino, no IV século. Isso não significa que é errado construir templo. Só não é adequado a gente chamar o templo de igreja. E se quiser chamar, pelo menos não confunde o conceito. Porque é uma linguagem que nós já estamos tão adaptados. Vai para onde? Para a igreja. Mano, tudo bem. Eu vou continuar dizendo isso, provavelmente. Estou indo para a igreja. Mas, mesmo usando esta linguagem que não é adequada, é importante manter na mente a distinção conceitual. Entendemos isso, gente? Dito isso, a conclusão é: quem pode entrar na igreja? Se isso significa salão de culto,
qualquer um. Quem quiser. As portas estão abertas. Se isso significa a comunhão dos crentes, só os crentes. A porta de acesso ao salão de culto é aquela. A porta de acesso à igreja é o batismo. É o batismo. Só deve passar pelo batismo os crentes. Por aquela porta, quem quiser passar uns instantes aqui conosco, serão bem recebidos e bem-vindos. Quero saber se os meus irmãos estão me entendendo. Sim ou não? Muito bem. Voltando para o nosso estudo, havendo nós ali nos debruçados sobre os instrumentos da providência. Quais são os instrumentos da providência? São aquelas causas secundárias ou instrumentos pelos quais Deus exerce seu controle providencial e executa a obra da providência. Nós agora nos voltamos para entender um tanto da abrangência dessa providência. Nós queremos saber nesse momento sobre o que Deus exerce a sua providência. Veja, numa síntese, é possível dizer que o universo inteiro, seja lá quais forem as suas dimensões, o universo inteiro e tudo que nele há é objeto da providência de Deus. Tudo significa tudo. O universo grandão assim como é. Não tem nada que não esteja nesse exato momento sendo controlado pela providência. Aqui está o senso de abrangência desse conceito que é bíblico. Ninguém escapa da atuação providencial de Deus pelo simples fato de tudo ser coisa criada. E a coisa criada, aquilo que não veio a existir por si, não pode continuar a existir por si. Pelo simples fato de coisa ser criada, só subsiste se Deus controlar, se Deus exercer o seu controle providencial. A necessidade da providência também pode ser vista a partir da segunda lei da termodinâmica. Eu adiantei para os irmãos no nosso último encontro. A segunda lei da termodinâmica, chamada de entropia, ela diz que tudo que existe tem se deteriorado, tem se degenerado e tem se tornado menos útil. Tudo que existe. E a segunda lei da termodinâmica, entropia, diz também que, por conta disso, no futuro, tudo acabará em condição de morte ou em inutilidade total. E o que é que isso nos ensina? Bom, isso nos ensina que se as coisas forem entregues a si mesmas, o resultado só pode ser a degeneração absoluta, a deterioração total. Então, a necessidade da ação providencial de Deus em cada objeto criado. Cada objeto criado. Em Jó, se os meus irmãos abrirem ali comigo, Jó capítulo 34, versículos 14 e 15. Jó, vê lá o que está no livro de Jó, capítulo 34, versículos 14 e 15. O texto diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, o que aconteceria? Toda a carne juntamente expiraria, e o homem? E o homem voltaria para o pó. Veja que mesmo as criaturas mais complexas não possuem capacidade de autopreservação. Nem são capazes de preservar outras criaturas. E aí eu quero que vocês abram comigo o livro dos Salmos, o Salmo 104. Salmo 104,
Amanda e meninos, nós estamos falando agora sobre os objetos da providência, certo? Sobre o que Deus exerce o seu controle providencial, tá bom? E aí estamos abrindo agora Salmos 104, os versículos 27 a 29, porque eu quero demonstrar com isso que todos os seres, por mais complexos que sejam, não possuem capacidade de autopreservação. Eles não podem preservar a si mesmos, não podem preservar as demais criaturas. O texto diz no versículo 27, todos esperam de ti que eles dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Tudo espera em Deus. Todos esperam de ti. Veja como o salmista é abrangente em dizer que os seres, por mais complexos que sejam, recebem a preservação da parte de Deus. Então, ditas estas palavras a título de introdução, sim. Exatamente isso. Exatamente. Isso significa que a providência é, digamos, o acontecimento histórico, ou pelo menos uma parte do acontecimento histórico do decreto. Por que eu digo que é uma parte? Porque nós costumamos dividir criação, Deus fazendo novos tipos de coisas, providência, a preservação também daquilo. Providência não é só preservação, mas é também a preservação daquilo que foi criado e depois da redenção. Então, criação, providência e redenção, os atos de Deus, né? Esses atos de Deus não são nada mais, nada menos do que a execução na história daquilo que o Deus eterno decidiu na eternidade. Bom, então vamos aos objetos da providência. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada e vamos verificar que a ação providencial de Deus alcança o reino inanimado, alcança as coisas inanimadas, não é? Por exemplo, em Jó, capítulo 9, Jó, capítulo 9, vamos fazer uma leitura rápida ali. Jó capítulo 9, versículos 7 a 9, nós temos ali que os astros são mantidos na órbita pelo governo providencial. Olha o que nós temos em Jó capítulo 9, versículos 7 a 9. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, quem fez a Ursa, o Órion, o sete estrelo e as recâmaras do sul. Veja, Deus está reivindicando a manutenção providencial dos astros na sua devida órbita. O Salmo 136, vamos comigo ali? No Salmo 136, Salmo 136, versículos 7 a 9, o texto que diz: aquele que faz os grandes luminares, a sua misericórdia dura para sempre, o sol para presidir o dia, versículo 9, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Então você percebe que há uma manutenção providencial e é por isso que a misericórdia de Deus está sendo invocada após cada versículo, para exatamente deixar absolutamente claro que Deus controla todas
todas as coisas, todos os astros, mantendo os corpos celestes nos seus devidos lugares, não é? A Bíblia afirma expressamente que o Senhor, lá no Salmo 147, versículo 4, se diz: conta o número das estrelas. Salmo 147, versículo 4. O Senhor conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes, o que significa sua ação preservadora sobre cada uma. Deus manda em cada uma das estrelas. O planeta Terra, que é o habitat dos homens, né? Coroa, os homens são a coroa da criação de Deus, é objeto especial da providência. Salmo 147 ainda, Salmo 147, versículos 7 a 9, se os meus irmãos me acompanharem ali, nós leremos o seguinte: cantai ao Senhor com a harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Veja como Deus controla toda a sua criação, e no planeta Terra nós temos esse cuidado ainda mais claramente revelado na palavra de Deus, por conta, evidentemente, do homem, a coroa da criação, habitar a terra. Em Jó capítulo 38, Jó capítulo 38, a partir do versículo 4, nós temos também esse tipo de linguagem que deixa clara que o Senhor fez a habitação do seu servo e a tem mantido sob o seu cabal controle. Eu estou em Jó capítulo 38, a partir do versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, etc. Então você vê que Deus está dizendo assim para Jó, não é? Você não sabe de nada, você não sabe como é que eu faço as coisas, como é que eu sustento todas as coisas. Mas aqui sim há uma afirmação no sentido de que o planeta Terra é mantido sob o controle providencial de Deus. Em segundo lugar, a ação providencial de Deus também abrange e inclui os seres vivos. Os seres vivos. Vamos falar um pouco agora sobre os seres vivos como objeto, não como um instrumento. Instrumento falamos na última quinta-feira. Hoje nós queremos entender, na verdade, sobre o que Deus exerce a sua ação providencial. E aqui nós temos as plantas. Em Mateus capítulo 6, se os meus irmãos abrirem comigo ali, nós leremos que as plantas são citadas por Jesus no Sermão do Monte como sendo objeto da ação providencial toda abrangente de Deus, né? Veja, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 28, o texto diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus está estimulando a fé dos discípulos, dizendo que as ervas, apesar de serem tão breves, de terem uma existência tão rápida, tão passageira, não é? São cuidadas.
Se as ervas são cuidadas, qual seria a conclusão a que nós deveríamos chegar nesse momento? Ora, é porque Deus cuida de nós. Esse foi o interesse de Jesus em falar a respeito. Os animais também. Os animais são objeto do cuidado de Deus, né? Mateus capítulo 6, ainda Mateus capítulo 6, versículo 26, nós temos o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Sim, Jesus quer que nós respondamos sim, nós valemos muito mais do que as aves. Se nós valemos muito mais do que as aves e ele cuida das aves, o argumento é do menor para o maior. Se ele cuida das aves, que vale menos, por uma razão muito maior, ele vai cuidar de nós, que valemos mais. Aqui está a conclusão a que Jesus quer que nós cheguemos. Ele está querendo nos confortar e nos levar à confiança na providência de Deus. Mateus capítulo 10, se os meus irmãos forem ali comigo, a partir do versículo 28, olha como Jesus leva os seus discípulos à confiança, estimula a confiança deles no Senhor, no cuidado providencial de Deus, no contexto de sua missão. Lembrando que nós estamos aqui naquele contexto em que Jesus dá instrução aos 12 e os envia a pregar. Então, olha o que nós temos no versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Eu quero saber se vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo. Pássaros morrem aos milhares a cada milésimo de segundo. E Jesus está dizendo que nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. A providência é absolutamente abrangente. Absolutamente abrangente. Mas Jesus está falando desta providência que Deus exerce sobre os pássaros, sobre as aves, para levar seus discípulos a confiarem na providência. Por isso, no versículo 30 nós lemos, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Salmo 36, versículo 6. O Senhor diz assim, por meio da sua palavra. As palavras do salmista são estas, a afirmar esta verdade sobre Deus. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Tu, Senhor. Salmo 36. Salmo 36, versículo 6. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Eu estou falando da providência de Deus sobre seres vivos. Falamos das plantas, falamos agora de animais. Mas vamos continuar falando sobre o quê? Sobre seres vivos, né? Deus exerce a providência sobre os anjos. Sim, Deus preserva os anjos. Deus executa a sua providência sobre os anjos também. Anjos bons e anjos maus. Porque são criaturas. E as criaturas não podem agir de modo independente do Criador. Mesmo os anjos maus precisam reconhecer e reconhecem o senhorio, o domínio do Deus da providência. Em Marcos capítulo 5, ande comigo em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 10, os meus irmãos lerão ali que demônios pedem permissão a Jesus para entrar em porcos.
Os demônios não podem entrar em porcos sem que Jesus o consinta. Olha o que está em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 10. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Os demônios não podem entrar em porcos sem que Jesus diga: vá, entre nos porcos. Lá no livro de Jó, se os meus irmãos quiserem ter ainda uma noção de como até Satanás está sob estrito limite que foi lhe imposto pelo Criador, os meus irmãos perceberão nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó que Deus delimita a ação de Satanás. Olha o que está em Jó capítulo 1, versículos 11 e 12. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja que Satanás só faz alguma coisa contra Jó quando recebe permissão. E Deus concede a permissão, mas coloca um limite. E Satanás não vai além do limite que lhe foi imposto por Deus. No capítulo 2 do livro de Jó, versículos 5 e 6, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, primeiro toca no que Jó possui, família, etc., filhos, bens, etc. E por que Satanás não tocou na saúde de Jó? Porque Deus não tinha lhe permitido naquele momento. Agora pode tocar na saúde de Jó agora. Veja, os demônios andam sob o estrito limite que Deus lhes impõe. Isto é providência. E os seres humanos? Os seres humanos também são objeto da providência. Os seres humanos, quando eles abrem a boca para blasfemar de Deus, eles o fazem com o fôlego que têm de Deus. Já pensou? Pense nisso. Os seres humanos usam o fôlego que recebem de Deus e se voltam contra Deus, com a existência que possuem da parte de Deus. Olha que coisa. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está na sua passagem por Atenas, e ele fala ali como ação providencial de Deus sobre a vida de todos os homens acontece, dizendo que todos dependem inteiramente dela, inteiramente da providência todos dependem. Atos capítulo 17, versículos, primeiro o 25, versículo 25, nem é servido por mãos humanas, Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, preste atenção qual é o raciocínio. Paulo está ponderando que seria incompatível buscar a um Deus que, conquanto fosse criador e mantenedor de todas as coisas, precisasse da criatura. Não seria possível. Não há possibilidade. Pelo fato de Deus ser o criador de todas as coisas, ele não pode. Por quem ele é?
depender de qualquer de suas criaturas. Agora, por outro lado, as criaturas, porque não existem por si, não podem se suster por si. Olha o que diz no versículo 28. Nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. É em Deus que vivemos. É em Deus que nos movemos. É em Deus que nós existimos. Não tem ninguém que exista sem Deus. Que se mova sem Deus. Os seres humanos, quer reconheçam ou não a ação providencial, são objeto dela. Deus age providencialmente desde a concepção. Desde a concepção. Isso está no livro dos Salmos. Salmo 139. Salmo 139. Versículos 14 a 16. Dizem assim. Vamos começar no 13, não é? No 13. Pois tu me formaste o meu interior, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Então veja que Deus age providencialmente a partir da concepção e nascimento dos homens. E, na verdade, antes disso, eu digo antes disso, porque a providência ela vai concorrendo com todos os fatos, nós ainda vamos explicar melhor isso, para que as coisas tenham acontecido na sua vida exatamente como aconteceram. Você não escolheu os seus pais. Também não escolheu os filhos. Salvo por adoção. Que é um ato lindo. Não escolheu o lugar onde nasceu. O contexto em que você nasceu. Então veja como nós temos uma providência acompanhando para que as coisas tivessem finalmente acontecido como aconteceram, do modo como aconteceram, no tempo em que aconteceram. Em Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 1, profeta Jeremias, capítulo 1, o versículo 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. As coisas já estavam preparadas para o destino do profeta Jeremias e para a execução de sua vocação, não é? Então, não é por acaso que somos quem somos, que nascemos onde nascemos, que temos ou tivemos os pais que temos ou tivemos, que nascemos naquele exato dia, naquele exato contexto. No livro de Eclesiastes, vai lá comigo no livro de Eclesiastes, que o sábio tem uma assertiva incrível aqui para nos dizer
Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vocês estão me acompanhando? Olha o que diz no versículo 2. Primeira parte. Há tempo de quê? De nascer. E tempo de que mais? Então veja que tem tempo para tudo. Tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. E então, se tem tempo para tudo, tempo de nascer, tempo de morrer, quem foi que determinou esse tempo? É isso que nós temos ali no versículo 11. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu o quê? Devido tempo. Foi Deus que fez, foi Deus que determinou o dia, a forma, os fatos, os acontecimentos. Eles aconteceriam daquela maneira e não daquela outra, por uma decisão de Deus, sem acasos, sem acasos. Então, veja como a providência é abrangente, né? Abrangente. Então, a partir da concepção e do nascimento, toda a vida dos homens está sob o controle providencial de Deus. Está sob o controle providencial de Deus os nossos fracassos, os nossos sucessos, as nossas decisões e aqueles casos que diríamos coincidência, aqueles casos que diríamos fortuitos, também estão objeto da providência. Deixa eu ler alguns textos aqui com vocês para sedimentar esse ponto. Em Êxodo capítulo 21, Êxodo capítulo 21, se você for lá comigo, Êxodo capítulo 21, versículo 13, nós temos lá o seguinte, ó, porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele irá fugir. O contexto está lá no versículo 12. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Mas pode ser que você cause a morte de alguém sem querer. E nesse caso, se você causou a morte de alguém sem querer, se não lhe armou ciladas, este caso dito fortuito, esta aparente coincidência, é dito aqui no texto como Deus lhe permitiu. Os casos aparentemente fortuitos estão abrangidos pela providência. As decisões dos homens. Olha, gente, olha como é abrangente a providência. Livro de Provérbios, se você for lá comigo, começando no capítulo 19, começando no capítulo 19, versículo 21, diz lá que muitos propósitos há no coração do homem, mas o quê? Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos, mas o que vai prevalecer é o desígnio do Senhor. Capítulo 21 de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Este, segundo o seu querer, o inclina. E aí nós temos uma série de textos na palavra de Deus em que os homens vão tomando decisões e aí vem um texto da palavra de Deus para dizer aquilo aconteceu porque Deus o quis. Ele tomou essa decisão porque isto veio da parte de Deus. E aí são inumeráveis os textos nesse sentido. Eu quero somente citar aqui um ou dois para os irmãos e talvez somente fazer uma menção correndo aqui. Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2.
Versículo 30. Vamos a partir do versículo 26. Então, mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita, nem para a esquerda. Moisés está se lembrando aqui de como pediu ali uma passagem de paz a Hesbom, né? Versículo 28, a comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Moisés está relembrando esse fato, dizendo que foi lá amigavelmente, eu só quero passagem. A comida que eu comer eu vou pagar, a água que eu beber eu vou pagar, eu quero somente passar, né? Então o versículo 30 diz assim, ó: mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra. Que decisão, né? Aí, olha o que o texto diz. Porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para te dar nas mãos como hoje se vê. Então, o rei de Hesbom toma uma decisão e aquilo poderia ser dito assim, simplesmente, que homem mau, porque é mau mesmo, né? Negar um pedido assim é parte da natureza má do homem, mas o controle providencial de Deus é exercido sobre os maus também. E então vem o texto e nos diz que foi por causa do Senhor que o rei de Hesbom tomou aquela decisão. Como? Continua sendo responsável. Nós vamos conversar mais sobre isso quando tratarmos das partes da providência, Jéssica. Isso é importante, né? O rei de Hesbom, é isso que Jéssica está querendo lembrar, uma observação importante. O rei de Hesbom, embora tenha tomado a decisão que Deus queria que ele tivesse tomado, ele continua sendo moralmente responsável perante Deus pela má decisão que ele tomou. Tanto é assim que ele pagou. A sua nação foi praticamente destruída. Então, olha o que nós temos. Bom, e aí fatos dessa maneira estão em toda parte na Escritura. Se os meus irmãos... Vamos ver só mais um. Juízes. Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14, versículo 1. Desceu Sansão a Tímna, vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus. Subiu, declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto quê? Não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Uma decisão ruim de Sansão, moralmente questionável por diversas razões, inclusive por desobedecer aos seus pais. No entanto, isto vinha do Senhor. E com relação aos fracassos e sucessos que acontecem na nossa vida, será que isso também faz parte da providência de Deus? Quando coisas boas acontecem, né? Glória a Deus, etc. Quando coisas ruins acontecem, foi Deus ou não foi Deus? Né? Foi Deus ou não foi Deus? Vamos dar uma olhada em alguns textos aqui, começando pelo primeiro livro de Samuel,
Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 8. O texto diz assim, versículo 7, né? Versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor faz o quê? Empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou-se sobre elas o mundo. Então, no Cântico de Ana, nós temos a verdade de que as coisas que acontecem na vida, os reveses, os altos e baixos que acontecem na vida, são também movimentados pela providência de Deus. Em 2 de Samuel, capítulo 5, veja quanta sabedoria há aqui. 2 de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, o versículo 12 diz que reconheceu Davi o quê? Reconheceu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Quem fez foi Deus. Davi reconheceu isso quando ele chegou lá no topo. É bem verdade que depois que ele chegou no topo, parece que ele esqueceu um pouco disso. E então, o Salmo 30 diz que ele, quando chegou no topo, se perdeu, esqueceu que Deus que havia confirmado o reino em suas mãos, e então começa a fazer bobagens. E depois disso, ele teve uma experiência de Deus se voltar contra ele, ou voltar dele a sua face sorridente. E ele diz que as coisas todas se desmoronaram. Salmo 30, para os meus irmãos verem posteriormente. Primeiro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Primeiro de Crônicas 29, versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Eclesiastes capítulo 5, também no mesmo sentido. Quem concede ao homem a oportunidade dele viver dignamente com o suor do seu rosto é Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, o que Eclesiastes, o sábio, está dizendo é que a possibilidade de colher os frutos do próprio trabalho é uma dádiva de Deus. Isto está em diversas porções do texto, inclusive sinalizando seções distinguíveis ao longo do texto de Eclesiastes, não é? Bom, veja que a ação providencial de Deus está sobre as coisas inanimadas, conversamos a respeito disso,
E depois começamos a afirmar que a ação providencial de Deus está sobre os seres vivos. E aí conversamos sobre a providência de Deus exercida sobre as plantas, sobre as aves, os pássaros, os animais, sobre os anjos, anjos bons e anjos maus, e também sobre os seres humanos. Quer eles reconheçam, quer não reconheçam, não importam. Não importa as decisões que eles tomam, o curso da vida que seguem, o dia que nasceram, o dia em que morrerão, os fracassos, os sucessos. A providência é toda abrangente. Quero saber se os meus irmãos estão me acompanhando bem. Pastor, tem alguma coisa que escapa à providência? O que vocês acham? Não, não tem. Mas eu ainda não terminei o meu estudo a respeito dos objetos da providência. Eu quero terminá-lo na próxima quinta-feira. Nós estudaremos a providência de Deus sobre as nações. A providência de Deus sobre Israel, mas não só. Não só. Veremos como Deus exerce sua providência sobre as nações. Tá bom por hoje? Vamos ficar de pé? E vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos por esta noite bendita que tu nos deste, pela porção da tua palavra. Te louvamos porque a tua palavra nos conduz à confiança, à entrega total do ser. A tua palavra, ela nos salva da ansiedade. Aquela ansiedade que sente quem pensa ter o controle, ou poder ter o controle. A tua palavra nos salva disso. A tua palavra nos salva da doença do nosso tempo. Muito obrigado por ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Quinta-feira, se Deus permitir, nós estaremos... Domingo, se Deus permitir, nós estaremos juntos. Domingo de manhã, às 9h30, em nossa escola dominical. Nós temos aqui conosco a nossa irmã Paula. Paula é de Palmares, não é, Paula? De Palmares, está morando aqui em Caruaru. Você tem a Casa da Bíblia, muito bem. É uma loja que vende artigos evangélicos, bíblias,